Bem-vindo ao Leitura Fílmica. Este vídeo é sobre Frenesi, penúltimo filme do diretor Alfred Hitchcock. No final dos anos 60 e início dos anos 70, os lançamentos de Alfred Hitchcock já não atraíam grandes bilheterias. O mundo estava mudando. O idealismo hippie era um sonho acabado, massacrado pela realidade cruel, marcada por eventos trágicos, como os assassinatos de John Kennedy, Malcolm X e Martin Luther King, e pelas guerras da Coreia e do Vietnã. Os filmes realizados no formato clássico perdiam prestígio para produções mais arrojadas, inspiradas pela Nouvelle Vague, pelos cinemas de outros países e a cena independente do próprio Estados Unidos. Hitchcock sentiu isso na pele, com o fracasso de Cortina Rasgada em 1966. Este filme, Frenesi, mostra o diretor reagindo a essa situação. Frenesi é um filme B. Não há atores famosos no elenco. Foi rodado em locações e estúdios em Londres, para Hitchcock se distanciar dos padrões exigidos pelos grandes estúdios de Hollywood. Por isso, o diretor está mais brutal, apresentando cenas cruas de assassinato e expondo cadáveres friamente. Há até cenas de nudez em um filme de Hitchcock, sem contar ainda o seu tradicional humor britânico, mais evidente aqui porque foi filmado na própria Inglaterra, onde o diretor nasceu. Na abertura do filme, durante os créditos iniciais, a câmera vem pendurada em um helicóptero, fazendo uma tomada de Londres do céu, avistando de longe o rio Thames, em voo descendente que passa pela Tower Bridge, até chegar a um grupo de pessoas ao redor de um político discursando sobre a despoluição do rio. Um corpo de uma mulher boiando no rio desvia a atenção do aglomerado de pessoas e um observador grita que ela é mais uma vítima do assassino da gravata. Após o corpo estrangulado com uma gravata no pescoço, há um corte para a casa do protagonista Richard Blaney, arrumando um nó da sua gravata em frente a dois espelhos, o que divide a sua imagem. Esse personagem depois é visto sumindo rapidamente da conversa com o amigo Robert Husk quando este ia apresentá-lo a um policial. Um pouco mais tarde, ele trata de forma grossa o balconista de um bar. Logo em seguida, ele tem uma explosão de raiva por não ter apostado no cavalo vencedor indicado por Husk. Além disso tudo, ele grita com sua ex-mulher e a discussão é ouvida pela secretária dela. Dessa forma, são plantadas as pistas que induzem o espectador a deduzir que ele é o assassino em série. Hitchcock não gostava de filmes de investigação, daquelas histórias para se descobrir quem que é o culpado. Ele preferia criar o suspense a partir do conhecimento por parte do espectador a respeito de quem é o assassino. Por isso, ele logo desconstrói a suspeita do espectador sobre o personagem principal ao mostrar Husk assassinando a ex-mulher de Blaney. Mas na história, Blaney é o principal suspeito de ser o serial killer. Para piorar, depois da esposa, o verdadeiro assassino escolherá outra pessoa que também está no círculo de relacionamento de Blaney para ser a próxima vítima. O filme revela dois assassinatos. O primeiro, da ex-mulher de Blaney, é chocante, porque mostra todo o ato criminoso, desde a abordagem amistosa até o estupro e o estrangulamento. A nudez nessa cena não é gratuita, está lá para acentuar a violência sexual. O momento da descoberta da vítima pela secretária revela a liberdade de ousar que o orçamento pequeno proporcionou a Hitchcock. Ele deixa na tela um plano muito longo, mostrando a porta do escritório onde a secretária e a vítima trabalham. Nada acontece por um bom tempo, até que um grito assustador quebra o silêncio e revela a descoberta do corpo. O segundo assassinato em Frenesi é puramente cinematográfico. Como o crime anterior foi mostrado em detalhes, agora não haveria motivo para levar ao espectador a mesma experiência.
Hitchcock inteligentemente usa uma elipse. Uma frase usada pelo assassinato na morte anterior é repetida na abordagem da próxima vítima. Quando a porta do apartamento de Husky se fecha, já sabemos o que acontecerá, sem precisar mostrar o crime. A câmera então se afasta da porta, desce as escadas como se fosse já a alma da pobre garota, até sair na rua, onde o movimento cotidiano encoberta o que acontece lá dentro. Os detalhes horripilantes desse ato serão mostrados em cortes rapidíssimos em um flashback de Husky, quando ele recupera seu broche que estava no corpo da vítima, na sequência inesquecível do caminhão com sacos de batatas, onde o cadáver estava escondido. A audácia de Hitchcock também aparece na cena do tribunal. Fugindo do clichê, o julgamento é acompanhado através da janela da porta, onde um policial está de plantão. Quando ele abre a porta, ouvimos o juiz declarando o que está em pauta naquela sessão. Com a porta fechada, vemos Blaney lá dentro, mas não se pode ouvir nada. Finalmente, quando o policial abre novamente a porta para ver o que se passa no interior da sala, a sentença é proferida pelo juiz de forma alta e clara. O diretor ainda brinca com as expectativas do espectador, quando coloca uma cena do jantar na casa do inspetor da polícia. Há humor na situação em questão, porque a esposa, que o inspetor anteriormente disse que estava fazendo um curso de chefe de cozinha, prepara umas comidas bem estranhas para o marido, que não gosta de nada, mas finge estar apreciando. Em meio às cruéis cenas do assassinato, o espectador se incomoda com esse aparente desvio de foco na história. Mas acontece que essa cena fará sentido posteriormente, quando, em uma situação semelhante, o inspetor desvendará os crimes. O espectador entende, então, o motivo daquela cena de jantar. There's underlying it's humor always, and I'd never take myself seriously, you know. Em Frenesi, no final de sua carreira, Hitchcock provava que possuía ainda muita criatividade para dirigir, principalmente quando nenhum estúdio estava delimitando seus poderes. Afinal, ele já fizera isso em outro célebre filme B, Psicose. Okay. Obrigado por assistir ao vídeo. Deixe o seu like abaixo e se inscreva no canal do Leitura Fílmica. Leia essa e outras críticas em nosso site leiturafilmica.com.br e nos siga no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo.